Na aula a seguir vamos ver alguns aprofundimentos na parte de criação de desenhos no CAD 3D. Portanto, vamos entrar no CAD 3D e iremos ver os comandos operacionais para ter a capacidade de criar os objetos mais complexos que não seja um simples paralelepípedo, como já vimos com o inserimento de paralelepípedos. Portanto, vamos começar a analisar a secção do CAD. Primeira coisa, por meio deste comando a gente já viu que é possível visualizar o projeto com vistas diferentes. Por meio do comando aqui embaixo, se vamos apertar aqui a flecha, é possível por cada quadrante, por cada área selecionada em azul, definir se estamos querendo alterar aquela determinada visualização com outra. Por exemplo, neste caso temos vista pelo lado direito. Se eu quero, posso escolher outra visualização. Portanto, repito, vou selecionar o quadrante, vou apertar aqui na flecha e vou dizer, não, quero a visualização sonométrica neste lado, quero a visualização para cima, a visualização para baixo. É possível, portanto, personalizar cada secção. Agora, definida as vistas, vamos começar a criação. Nesta secção aqui temos todos os comandos operacionais para reproduzir um desenho. Vamos começar o primeiro comando, inserimento de uma linha, inserir desenho. Este primeiro comando me permite, eu vou apertar com o botão direito no primeiro lugar e vou definir uma direção, para cima, direito, para esquerda, vou definir uma direção. Se eu conheço a medida do traço que tenho que fazer, vou simplesmente apertar no teclado o valor numérico da distância que quero inserir, por exemplo 300. Depois vou escolher a próxima direção, posso escolher direita, esquerda, para cima, posso escolher uma outra direção. O programa se coloca já automaticamente com a ortogonalidade, portanto cria um canto de 90 graus entre a primeira linha e a segunda. E aqui também vou colocar um valor numérico, por exemplo 500, e vou para frente. Portanto, este comando me permite de criar linhas, sempre mantendo entre uma linha e outra ângulos de 90 graus. Por exemplo, eu vou fazer este desenho aqui. Agora estou inserindo as próximas linhas de uma forma livre. Portanto, ou vou inserir o valor numérico, ou vou apertar no lugar e o programa automaticamente bloqueia naquele lugar. Agora eu estou criando várias linhas. Agora tenho a necessidade de terminar o meu desenho nas últimas linhas, só que estas duas não são alinhadas. Posso, portanto, fazer duas operações. Ou vou apertar este comando aqui, que me permite de inserir a linha a seguir numa modalidade livre, como irò mostrar agora. Ou poderia ter, sempre com o comando precedente ativo, escolher e apertar a letra F do teclado, que iria me dizer, iria me deixar a possibilidade de fazer a mesma coisa que eu estou conseguindo fazer, escolhendo este comando aqui. Portanto, vou no lugar, quando eu me aproximo, vejo que está aparecendo esta bolinha está me travando exatamente no ponto que eu estava selecionando. Portanto, eu já consegui criar o meu primeiro objeto diferente, tá? Vamos ver agora os outros comandos operacionais. Portanto, eu começo agora a fazer algumas linhas e vamos ver outras coisas. Por exemplo, eu vou botão direito, eu vou sair. Estes quatro comandos são zoom para maximizar, reduzir, zoom janela, que me permite de apertar no primeiro ponto e incluir tudo aquilo que eu quero visualizar, maximizar. Ele claramente maximizar a selecionada, e zoom tudo, que me permite de maximizar na tela tudo aquilo que está sendo desenhado. Depois temos estes comandos aqui que me permite de fazer outras operações. Por exemplo, eu aqui fiz uma linha, vou apertar a letra F do teclado e vou fazer uma linha que não seja reta, inclinada. Agora eu quero começar a fazer uma outra linha que seja paralela àquela criada. Portanto, eu vou selecionar o meu comando linha e sucessivamente seleciono o comando paralelo.
Aqui embaixo o programa está me dizendo selecionar uma linha. Ele quer uma referência. Se tenho que fazer uma linha paralela a outra, ele claramente precisa de uma referência. Portanto, eu vou selecionar esta linha aqui. Agora preciso me posicionar no lugar. Por exemplo, eu me posiciono agora neste lugar aqui e claramente viu que o programa já automaticamente está me travando e está me deixando a linha que irò a criar exatamente paralela àquela que foi selecionada. Aqui também, por exemplo, eu posso colocar um valor, por exemplo 500, e o programa irá, portanto, a criar a linha com a dimensão desejada. Para sair de um comando, preciso apertar um botão direito como acabei de fazer e escolher a voz OK. Vamos ver o próximo comando, que é o programa per ortogonal. Por exemplo, se eu seleciono o comando linha e me posiciono aqui, eu não consigo ser ortogonal a esta linha que fez. Portanto, uma vez que me posiciono no lugar, vou selecionar o comando ortogonal e o programa sempre aqui me pergunta qual é a linha referência. Eu vou selecionar esta aqui e claramente ele já se posicionou ortogonalmente à linha selecionada. Próximo comando é o comando diagonal, que me permite de criar um ângulo entre uma linha e outra. Por exemplo, eu seleciono o comando linha, vou selecionar novamente o comando diagonal, e aqui selecionar uma linha. Por exemplo, eu me posiciono neste lugar aqui e vou definir um ângulo, por exemplo, 33 graus. Agora o programa está me posicionando em referimento ao ponto selecionado para baixo. Eu com no teclado posso apertar o comando Tab e me permite, em função das vezes que vou apertar, de definir qual é a área, se área superior direita, área inferior superior esquerda, área inferior esquerda ou área inferior direita. Portanto, vou selecionar uma direção aqui e também a mesma coisa, vou colocar um valor numérico para determinar o comprimento da minha linha. Vamos ver os comandos sucessivos. Este comando aqui me permite de inserir uma linha partindo da um ponto desejado. Vamos supor que eu vou dar como referência este ponto aqui e quero me posicionar a 10 centímetros rispetto a este ponto e começar a traçar a minha linha. Portanto, eu vou apertar o comando linha, vou apertar o comando de referência, vou selecionar o meu ponto e vou dizer a uma distância de 10 centímetros, por exemplo. E ele já automaticamente se posicionou no lugar. Portanto, eu agora, como já feito, posso definir uma dimensão e criar a linha desejada. Vamos ver agora os próximos comandos. Por exemplo, eu vou fazer uma outra simulação aqui. Vamos supor que temos que criar um arco entre estas duas linhas. Criadas as linhas, eu posso selecionar este comando de união. Eu vou selecionar, como está indicando aqui embaixo, a primeira linha e a segunda linha. Claramente o programa me pede horário. Eu, por exemplo, vou colocar 50 e vou confirmar. Ele automaticamente criou a curva entre as duas linhas. Vamos agora ver outros comandos. O comando sucessivo é arco em tangência. Me permite de fazer aqui. Eu vou selecionar o comando. O programa me explica aqui embaixo o que tenho que fazer. Está me perguntando de selecionar uma linha próxima a uma extremidade livre. Portanto, eu quero criar o meu arco tangente a este ponto final desta linha. Portanto, vou selecionar a linha neste lugar aqui e vou colocar o raio. Vamos colocar aqui 100. Vou a confirmar e o programa, em função de onde eu começo a me deslocar com o mouse, começa a me visualizar o arco que eu quero desenhar. Mas, se eu tenho a necessidade de fazer um arco de 45 graus, 90 graus, eu, quando ainda o comando está ativo, se vou apertar um número no teclado, automaticamente o programa abre esta janela. Portanto, eu posso dizer, olha, que o meu arco tem que ser de 90 graus, de 180 graus, por exemplo, e indicado o ângulo, vou confirmar e ele automaticamente, claramente fez uma circunferência de 180 graus. E eu posso ir para frente, por exemplo, fazer outra linha e ir ainda mais para frente com o nosso desenho. Vamos ver
o comando sucessivo. Este comando aqui é um arco de circunferência que me permite de fazer o quê? Vamos fazer uma simulação. Me permite de criar um arco que tem como início este ponto e como final este ponto, e me permite de criar um arco quando eu conheço qual é que tem que ser a altura no centro deste arco. Vamos ver como funciona. Eu vou selecionar o comando, selecionar o ponto inicial, selecionar o último ponto, e claramente eu aqui, se conheço uma altura, vamos supor que no centro do nosso arco quero colocar uma altura de 100, vou apertar o valor numérico e claramente ele já irá criar este arco partendo deste ponto até o ponto final, e aqui no centro irá ter appunto uma altura de 100. Vamos ver o próximo comando, é come appare aqui na descrição, um arco por 3 pontos. Eu vou selecionar o comando e quero, por exemplo, criar um arco passante para este ponto aqui, neste ponto aqui e termine neste ponto. Portanto, semplicemente definir o ponto inicial, o segundo ponto e o terceiro ponto, onde estamos querendo que o nosso arco passe. Vamos agora aqui. É possível também maximizar as áreas. Eu posso selecionar aqui no centro e arrastar para cima, tá? E claramente, selecionando o comando zoom tudo, vou maximizar quanto feito até agora. Vamos ver o próximo comando. O próximo comando me permite de cortar, seria o comando trim presente no AutoCAD. Vamos ver como funciona. Por exemplo, eu quero cortar esta linha. Vou selecionar o comando. A primeira coisa que o programa está me quer qual é a linha, o limite do corte. Portanto, eu quero cortar esta parte, portanto vou dar o meu limite do corte e vou selecionar esta linha aqui a ser cortada. Se quero fazer a mesma coisa, quero por exemplo cortar esta aqui, vou de novo selecionar o comando, seleciono o limite do corte e seleciono a parte que quero cortar. Vamos ver o próximo comando, que é a extensão, estender. Por exemplo, temos uma linha e eu quero, por exemplo, estender esta extremidade até esta linha aqui. Portanto, vou selecionar o comando, vou dizer qual é o limite da extensão e vou dizer qual é a linha que tem que ser estendida até aquele limite. Vou mostrar de novo, por exemplo, vou fazer um traço assim, quero que este aqui seja estendido até este elemento. Vou selecionar o comando, vou definir o limite da extensão e vou selecionar a linha que quero que seja estendida. Vamos ver, este comando aqui irò explicar no curso diretamente com o cliente. Pessoalmente, nunca utilizei na nossa projetação até hoje, é um comando muito limitado, mas iremos também ver ele com calma no curso da formação das aulas diretamente na sede do cliente. Vamos agora ver os últimos comandos. Primeiro, comando deslocar. Eu criei algumas linhas, mas infelizmente coloquei elas no lugar errado. Por exemplo, eu quero que estas linhas aqui sejam partindo deste ponto arrastadas até este elemento aqui, portanto, até aquele ponto final. Portanto, eu vou selecionar o comando, vou selecionar as linhas, posso apertar em cima uma ou também fazer uma janela que inclua as linhas que eu quero. Selecionadas as linhas desejadas, vou apertar o botão direito do mouse, vou confirmar e o programa me pergunta selecionar o ponto base da translação. Portanto, eu quero, como eu falei, trasladar este ponto até este ponto aqui. Portanto, vou selecionar este ponto e vou me posicionar no lugar final. Ele claramente deslocou quanto eu selecionei no lugar desejado. Vamos ver, por exemplo, um segundo exercício. Vou selecionar estas duas entidades, vou confirmar, seleciono o ponto que quero pegar como centro da minha translação. Neste caso, quero escolher, por exemplo, este ponto aqui e quero me posicionar neste lugar. Vamos ver o próximo comando. O próximo comando me permite de copiar entidades já criadas. Por exemplo, eu quero copiar estas duas entidades, beleza, eu vou selecionar o comando copiar. Aqui também
ou seleciono individualmente cada entidade, ou, como faço neste caso, vou confirmar o botão direito, seleciono o ponto de referência e me posiciono em outro lugar, ou, como neste caso, eu não vou selecionar individualmente, mas com uma janela, já vou selecionar elas, confirmo o botão direito OK, e neste caso vou pegar este ponto como referência e vou me posicionar neste ponto aqui. Vamos ver os próximos comandos. Comando de rotação, por exemplo, eu quero rotear este desenho. Selecionei ou uma linha ou várias entidades, como eu fiz nesse exemplo. Vou confirmar. Vou definir quanto é o ângulo, por exemplo, 90 graus. E aqui também vou, como fala o programa, selecionar o centro da rotação, o ponto central, que tem que ser o ponto onde o programa roteia os objetos. Eu seleciono, por exemplo, este ponto aqui, e o programa me pergunta: quer simplesmente copiar as entidades selecionadas, portanto irá manter a original e irá criar uma cópia virada de 90 graus. Se vou selecionar sim, como podemos ver, ele mantém o desenho original e traz-la de 90 graus. Em função de como eu vou fazer esta operação, vamos fazer de novo. Em função do valor do ângulo, por exemplo, vou confirmar. Antes eu coloquei um valor positivo e roteou no lado esquerdo. Se eu claramente coloco menos 90 graus, irá rotacionar sempre respeito a este ponto. Vou confirmar claramente na outra direção. Portanto, em função que eu coloco positivo ou negativo, vai rotear em senso anti-horário ou horário. Vamos ver também o que está perguntando ainda mais. Vamos executar de novo a operação. Vou confirmar. Me posiciono, esta vez vou fazer um valor menor, menos 33 graus. Vou selecionar este ponto aqui e, no caso contrário, não vou mais a confirmar de copiar as entidades. Eu vou selecionar a opção não, porque neste caso o programa não irá a manter o original e criar uma cópia, mas irá a virar diretamente o original, como neste caso. A única diferença é escolher a voz sim ou não, é exatamente isso. Com sim, eu irá manter o original e criar uma cópia com o ângulo inserido. Com não, claramente ele já vai a rotacionar o primeiro sem criar uma cópia. Comando espelhar, refletir. Este comando me permite, por exemplo, de espelhar parte do desenho que eu quero, por exemplo, estas linhas aqui, eu quero que seja espelhada, tendo como referência esta linha. Portanto, eu pego o comando de espelhar, seleciono as linhas desejadas, tá, botão direito, OK, e o programa me pergunta, selecionar a linha. Essa aqui é a minha linha de referência para espelhar quanto criado. E a mesma coisa como no campo de rotacionar, o programa me pergunta, quer manter o original e criar uma cópia? Claramente, se eu vou fazer sim, espelha e vai deixar o original. Se eu vou fazer escolher a voz não, claramente iremos ver, neste caso, que irá espelhar sem manter o original. Vamos ver de novo, espelhar, confirmo. Esta quero também criar a cópia, portanto vou escolher sim e claramente tenho, em função da linha desejada como referência, o espelho perfeito. Comando borracha, que me permite de eliminar uma ou mais linhas selecionadas. Uma vez terminado, vou botão direito e vou confirmar OK, e claramente as linhas selecionadas, o programa me pergunta de confirmar se quer eliminar, confirmando, claramente irão ser eliminadas do desenho. Por exemplo, eu quero eliminar estas linhas aqui, botão direito, OK, e irão ser eliminadas. Vamos ver agora o comando propriedade. Comando propriedade me permite de selecionar o comando, selecionar uma entidade e, em função da entidade selecionada, o programa me dá algumas informações a mais. É possível alterar a cor da linha, é possível modificar também o estilo da linha, que não seja uma linha continuada, mas que seja uma linha com pontos, com traços. Na parte de criação de desenhos,
99% sempre vamos deixar um cor preto e já configurações predefinidas nesta secção aqui. Iremos no curso da aulas ir a ver no caso estas operações aqui, mas mais em detalhamentos no curso presso a fábrica do cliente. Vamos agora ver o comando copia múltipla, perché il comando copia múltipla mi permette di fare o quê? Di selezionar uma entidade que eu quero criar, definir uma distância, por exemplo, de 50, definir um número de cópia, por exemplo, 10. O programa me pergunta se quero criar 10 cópias para cima, 10 cópias para baixo. Eu, por exemplo, coloco neste lugar e ele criou 10 cópias exatamente iguais a uma distância de 10 uma da outra. Este comando é diferente do comando offset. Vamos ver o comando offset, porque o comando offset claramente funciona de uma forma diferente. O comando offset, neste caso, está na voz desenhar offset. O programa me pergunta de selecionar a entidade, eu seleciono, vou definir a distância de 50. Claramente aqui também está me querendo qual é o lado, se externamente ou internamente, onde eu quero criar a cópia. Eu vou selecionar o lado interno e ele cria exatamente uma cópia. Vamos a ver os últimos comandos operacionais. Por exemplo, vou limpar toda a tela. E vamos ver o comando para a criação de sólidos. Portanto, uma vez criada uma determinada entidade, por exemplo, essa daqui, vamos ver o primeiro comando. O primeiro comando é o comando extrusão, que me permite de criar um sólido partindo da um desenho bidimensional. Portanto, eu vou criar o desenho na planta e vou extrudir ele. Vou definir uma altura e o programa claramente irá criar já o desenho tridimensional dele. Vamos ver na vista, irá criar o nosso desenho. Vamos ver o próximo comando. O próximo comando, este comando aqui, me permite de fazer o seguinte: eu vou na vista planta e vou definir um desenho. Por exemplo, eu vou criar uma circunferência, vou fazer uma linha de 100, e vou criar uma circunferência com este diâmetro. Vou selecionar o comando, ponto inicial, ponto final, horário 50, e aqui com o comando propriedade eu posso selecionar o arco e ver não só como a gente viu com a linha, o cor e definir o estilo da linha, mas também no arco, no caso, eu posso também definir se quero fazer uma alteração no raio, se quero modificar o comprimento, porque neste caso temos um canto de um ângulo de 180 graus, eu quero que seja fechado, portanto vou alterar a 360, o programa irá fechar automaticamente. Agora, eu criado este desenho, vou fazer, por exemplo, um caminho. Vou dizer que esta entidade tem que seguir, por exemplo, este caminho aqui. Vamos também, para brincar e criar uma coisa mais agradável, por exemplo, eu vou colocar o raio de 100 e vou criar outro raio, esta vez de 200. E irò dizer ao programa que a minha entidade irá ser extrudida seguindo este caminho. Claramente, para poder fazer isso, eu preciso me posicionar, portanto, deslocar o meu cerco no ponto central. Por exemplo, me posiciono no caminho. Vou eliminar este traço porque não tem que ser extrudido. E agora me posiciono aqui, porque é importante te posicionar na vista tridimensional para fazer este tipo de extrusões. Por quê? Porque selecionando o comando, o programa me pede de selecionar o perfil a ser extrudido. É isso que eu quero extrudir. E me pede de selecionar o perfil, portanto eu vou selecionar este caminho. Definido o caminho, o programa em vermelho me mostra quais são a sequência dos traços que o perfil irá seguir. Neste caso, partindo do primeiro, claramente o perfil irá seguir já um caminho correto, porque o primeiro traço está coincidendo exatamente com o primeiro traço aqui no desenho.
Vamos ver agora, sem fazer nenhum tipo de operações, o que o programa vai fazer. Portanto, eu confirmo em todos os pontos até apertar OK. Viu que o programa extrudiu o meu cerco neste caminho. É possível também fazer outras operações. Se eu vou utilizar o comando borracha, cuidado porque vou eliminar este desenho, portanto deveria fazer de novo o desenho da secção e também o desenho do perfil que eu quero que esta secção siga. Portanto não vou utilizar o comando borracha porque temos o comando de anular o sólido criado. Eu vou selecionar o sólido, anular sólido, portanto irò manter os dois desenhos e volto na situação original. E vamos ver as outras opções que este comando me permite de fazer. Vou selecionar de novo, vou selecionar a superfície e o traço. Novamente o caminho está correto, mas esta vez vamos ver esta parte aqui. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que o meu desenho está partindo deste lugar e no primeiro traço ele está partindo com, em função do desenho criado, com a dimensão exatamente igual ao desenho criado, mas no final eu posso definir se quero que ele mantenha sempre a mesma dimensão ou se por acaso quero ele reduzido ou engrandido. Vamos, por exemplo, a colocar maior. Eu quero que não seja igual, mas que no ponto final chegue a ser o dobro. E vou confirmar. 100, ponto inicial, até 200 no ponto final. Claramente o próximo traço tem que começar exatamente com o mesmo valor para não criar escadas evidentes. Portanto, eu vou fazer que no segundo traço o ponto inicial é de 200 e termina com um ponto de 100. No terceiro traço vou dizer que o ponto inicial é 100, mas o ponto final, por exemplo, eu vou colocar um 50%. Mesma coisa, ponto inicial 50%, até um ponto final. Vamos ver o que está acontecendo. O programa, portanto, partiu do primeiro ponto e dobrou o dimensionamento. Do segundo até o outro, reduziu de novo. Daqui reduziu ainda de novo. Daqui expandiu e criou o efeito desejado. Vamos ver outros comandos operacionais. O segundo a seguir irá ser mais evidente, irá estar fazendo exatamente a mesma operação que estamos fazendo com o exemplo antecedente, só que o caminho que foi criado, neste caso, no exemplo antecedente foi criado um caminho fixo. Neste caso, iremos ver os desenhos paramétricos. É possível fazer a extrusão daquele cerco num caminho paramétrico. Vamos ver agora a extrusão ranhurada. Essa me permite de fazer o quê? De me posicionar no ponto na vista planta e me posiciono exatamente no nível 0, tá? E fez o primeiro desenho. Agora vou dizer ao programa, por meio deste comando aqui, elevação, vou dizer ao programa que não estou mais no ponto 00, ao nível 0, mas quero, por exemplo, me posicionar ao nível de 500. E agora, quando irò começar a desenhar, não irò mais a desenhar, portanto, no nível 0, mas irò a ser posicionado a uma altura diferente. Se vamos ver, eu criei duas linhas aqui, dois quadrados, mas o primeiro está sendo evidenciado no nível 0, o outro eu estou exatamente a uma altura de 500. Agora, com este comando, eu posso fazer o que? Posso unir os dois quadrados. Seleciono o comando. Aqui é muito importante selecionar dois quadrados no mesmo lugar. Por exemplo, eu seleciono o primeiro quadrado neste lugar e o segundo mais ou menos no mesmo lado, aproximadamente na mesma região. Portanto, o programa conseguiu juntar os dois elementos. Coisas diferentes se eu errava, por exemplo. Vou selecionar o comando, mas se eu vou selecionar o primeiro quadrado neste lugar e o segundo, por exemplo, neste lugar aqui, viu que está tendo uma extrusão completamente errada. Portanto, é importante, ripeto, com este tipo de comando, selecionar os dois objetos aproximadamente na mesma região. Vou selecionar este lado nesta próxima a este canto, tenho que fazer a mesma coisa para que o programa faça a extrusão de uma forma correta. Vamos ver o comando a seguir.
que é o sólido de revolução. Este aqui iremos explicar depois ter afrontado a parte dos desenhos paramétricos. Sólido de revolução me permite de fazer o quê? Vamos supor que eu tenho a necessidade de fazer uma peça redonda, por exemplo, uma garrafa. Agora eu não vou perder tempo a fazer o detalhe. E eu vou fazer uma coisa muito simplificada. Vamos supor, eu vou selecionar, portanto, eu vou criar a secção do desenho, vou selecionar o comando revolução, seleciono a entidade, um instante, seleciono a entidade, vou dizer qual é o eixo referente, portanto, este ponto aqui, e o programa me pergunta, quer fazer uma revolução de quanto? 360 graus, eu quero fazer uma garrafa, portanto, sim, vou confirmar, e vimos que ele está fazendo, em função da secção desenhada, exatamente o desenho a 360 graus. Eu posso fazer alterações com o comando propriedade. Eu posso definir o que? Não quero mais que seja 360 graus, mas quero só metade da garrafa, portanto vou modificar o ângulo a 180. E neste caso, portanto, temos só metade da garrafa. É possível também fazer outras operações. Vou colocar de novo a 360 graus. E a operação é a seguinte: neste caso o programa criou este elemento circular, criando 7 lados. Isso é uma regra para não deixar as coisas muito pesadas na hora de criação do projeto, portanto, deixar muito cálculo a fazer ao programa, portanto, isso iria demorar na parte de renderização dos projetos. O compromisso nos elementos circulares para ter o computador rápido na execução da renderização e ter também um bom padrão qualitativo é definir como número de lados não 7, mas por exemplo um valor entre 12 e no máximo 24, para não deixar, repito, muito pesado. Viu que agora o nível de desenho claramente modificou. Vamos fazer um ulterior exemplo. Se eu vou modificar, por exemplo, a 60, iremos ver que irá a criar muito mais detalhes, mas repito, ninguém irá se aproximar muito, portanto, já com um valor entre 12 e 14 superfícies, já vamos ter um detalhamento relativamente bom para criar a renderização. Nada impede de colocar claramente mais superfícies. Só repito, quanto mais superfícies vamos colocar, quanto mais o programa tem que fazer cálculos, porque claramente a renderização é por cada superfície. Portanto, mais superfícies vamos colocar, quanto tempo a mais o programa irá a demorar para criar uma boa renderização. Repito, já um valor num elemento redondo com 24 me permite já de ter um nível qualitativo muito bom, tá? Este comando aqui me permite de fazer uma operação, por exemplo, de bordar uma mesa. Eu vou fazer agora um exemplo de uma mesa. Vou fazer a nossa mesa. Vou extrudir ela, por exemplo, com uma altura de 50. E vou agora me posicionar e criar o perfil da borda que estamos querendo fazer. Posiciono na vista e crio o nosso perfil. Eu me posiciono aqui, vou pegar a referência, vou 50 e, por exemplo, eu vou criar um arco para fazer rápido e coloco 25 como raio. Vou eliminar este segmento. Eu, portanto, tenho a minha mesa e quero que seja aplicado um bordo exatamente com este perfil aqui. Claramente eu poderia ter criado outro desenho indicativo a perfis diferentes. E eu vou agora selecionar a minha secção, vou confirmar e vou pegar como referência este ponto e me posicionar exatamente no meu objeto. Só que, infelizmente, temos sempre que ter um cuidado. Agora eu estou fazendo uma simulação, portanto não estou colocando modificação, opções, exatamente as dimensões do objeto que estou fazendo. É uma coisa muito importante fazer o seguinte: eu preciso sempre deslocar
o meu desenho num dos cantos do sólido onde estamos querendo extrudir. Me posicionei, portanto, com a minha secção no canto. Agora posso permitir de selecionar o comando. Eu vou selecionar o comando, o programa me pede de selecionar o perfil a ser extrudido e qual é o sólido onde estamos querendo extrudir. E mesma coisa, como no exercício antecedente, posso definir se por acaso o meu perfil tem que subir reduções de medidas. Eu deixo tudo ao mesmo valor. A única coisa que preciso me preocupar é dizer que o primeiro traço que este perfil tem que seguir tem que ser exatamente onde eu estou posicionado. Portanto, não é este traço aqui, não é este traço aqui que tem que ser a primeira curva do meu desenho. Vou confirmar, confirmar, confirmar e vou deixar o programa fazer a operação. Viu que aqui o programa já bordou a nossa mesa corretamente. É possível aqui também fazer algumas operações a mais. Vou anular a operação executada. Só um instante, porque quero anular só isso daqui. Beleza, vamos extruir. Vou criar novamente nosso paralelepípedo e coloco uma altura de 50. Vamos repetir a operação. Neste caso, olhando ainda mais outras impostações, outras opções. Eu, neste caso, quero bordar a minha mesa, mas quero que, por exemplo, alguns lados não tenham que ser bordado. Por exemplo, eu quero que este lado aqui não seja bordado, o outro. Simplesmente, quando eu vou confirmar e vou seguir com a linha vermelha qual é o caminho que o meu perfil tem que seguir, no lado desejado, portanto, no lado onde eu não quero que seja fitado, por exemplo, eu agora não quero bordar este lado aqui, que é exatamente aquilo que agora está sendo evidenciado aqui, eu vou colocar o valor 0. Portanto, neste lado, iremos ver que o programa não irá criar a borda. Por enquanto, analisamos os principais. Ripeto, irão faltar 4 ou 5 comandos, mas não vou entrar no detalhe destes comandos, porque a maioria de vocês nunca irão utilizar estes comandos. Portanto, eu prefiro explicar um específico comando na hora que o cliente tinha necessidade específica.